Saudações, futuro tenente RM2 da Marinha do Brasil. Estamos de volta no nosso 8º vídeo dessa playlist que fala de história e tradições navais. Nesse bloco vamos estudar um pouco mais sobre a estrutura do casco de um navio. Vamos falar das partes de um casco, algumas das partes de um casco de um navio e das medidas de distância destas partes. Então, em matéria de partes do casco, então eu tenho o casco e estou falando de suas partes. Existem duas partes que são significativas para o seu estudo, para a sua prova. É o costado e a carena. O costado e a carena são partes do casco. O costado, eu vou dar uma explicação muito básica para um primeiro momento. O costado é aquela parte do casco que fica acima da linha d'água, isto é, da linha d'água do navio, isto é, onde a água bate, daquela parte para cima seria ali o costado. A definição é um pouco diferente disso, mas eu quero que você tenha isso em mente no momento. Vamos refiná-la mais à frente. E a carena é o que fica da linha d'água para baixo. Da linha d'água para baixo, carena. Da linha d'água para cima, o costado. Estamos falando das partes de um casco. Não obstante falarmos das partes de um casco, podemos falar das suas medidas, das suas respectivas distâncias. Então, se eu estou falando, por exemplo, de distâncias e não mais de partes, agora sim de distâncias e não mais de partes, o casco, a medida toda de um casco, da sua quilha, que é a parte mais baixa, até ali o convés principal, essa medida toda completa, vamos chamar de pontal. Pontal é a medida vertical do casco, do convés principal até a sua quilha, que é a coluna vertebral, por assim dizer, do casco. Equivale a uma coluna vertebral do casco, é a parte mais baixa de seu casco. Essa distância é chamada de pontal. Aquela distância que, entre aspas, como eu disse, vamos refinar essa definição, fica acima da linha d'água, chamaremos de borda livre. Distância essa que equivale ao costado. Então, a distância do costado, o costado eu estaria falando do costado em matéria de parte, essa distância que equivale ao que está acima da linha d'água, eu chamaria de borda livre nesse primeiro momento. E a distância da linha d'água para baixo, eu vou chamar de calado. Então preste atenção, vou trazer à tona aqui o outro gráfico que passamos no momento anterior nesse mesmo vídeo para que você possa comparar. Se eu estiver falando de partes do casco, o casco como um todo, está aqui à frente, a parte superior acima da linha d'água é chamada de costado, a parte inferior à linha d'água é chamada de carena. Se eu estiver falando de distâncias, a distância toda do próprio casco, da sua quilha lá embaixo, até o convés principal, que sela o casco na parte superior, chamaremos essa distância de pontal, e a parte que fica acima da linha d'água, a parte equivalente ao costado, chamaremos de borda livre. A distância, chamaremos essa distância de borda livre, e a parte que fica abaixo da linha d'água até a quilha, chamaremos de calado. Calado equivale à distância ou o tamanho de uma carena, e borda livre equivaleria aí à distância ao tamanho de um costado, grosseiramente falando. Então, em matéria de definições, eu coloco aqui agora um quadro que vai refinar estas definições para você, para fins de prova. Então você pode observar aqui a definição de casco é o corpo do navio sem mastreação ou aparelhos acessórios. Não possui uma forma geométrica definida, a forma típica é aquela forma pontuda na proa e achatada na popa, mas pode ser diferente. O casco não possui uma forma geométrica definida. O casco é o invólucro que, junto com o piso
isto é, o convés principal que o cobre, junto com o convés principal ou o piso que o cobre, garante que a água não penetre nas dependências do navio. Seria essa uma boa definição para casco. E aí, nas divisões das partes do casco, eu tenho o costado e tenho a carena. Por definição, costado é em náutica o invólucro do casco que fica acima da linha d'água. Então, a parte que fica acima da linha d'água é o costado. E a carena? Carena é a parte do costado, na verdade, a parte do casco, que fica sempre abaixo do plano de flutuação da embarcação, isto é, abaixo da linha d'água. Essas são as suas definições. Por consequência, vamos às distâncias. Pontal. Pontal equivaleria ali, branco com branco, ao casco, a distância do casco da quilha até o convés principal. É a distância vertical medida do convés principal, que é um plano horizontal que passa pela quilha da embarcação, até a quilha da embarcação lá embaixo. O calado. O calado, como a gente já viu, é também uma distância vertical entre a superfície da água, ou a linha d'água, e a parte mais baixa da embarcação, no ponto considerado. É importante destacar que todas as embarcações têm dois calados. Um calado que vamos chamar de calado máximo, ou seja, o calado em plena carga do navio, quando ele está totalmente abastecido, e um calado mínimo, quando esse navio está leve, sem estar levando toda a sua carga. E temos aqui a chamada borda livre, por último, que é também uma distância vertical, medida entre o plano do convés principal, e a superfície da água, normalmente a parte que fica ali na altura da linha d'água. Essa é a definição de borda livre para fins de prova de concurso para oficial RM2. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.